Aquecendo. Ok. Pastor, repete, por favor, você falou maldição hereditária, conquista de cidade. Isso. Batalha espiritual a nível ocultista. Ocultismo, tá? E aí entra tudo, entra todo tipo de ocultismo que a gente conheça. Ok? Porém, das áreas mais que eu entendo que é mais difíceis da gente trabalhar é batalha espiritual a nível pessoal. Não é fácil. Então, muitas das vezes, a categoria ou digamos assim, o nível de batalha que se quer trabalhar, ministrar na nossa vida, ele passa primeiro pela, pela nossa alma, passa primeiro por nós. Então, antes da gente querer aprender ou querer ministrar dentro desses níveis de libertação, seja libertação a nível de ocultismo, seja libertação, seja ministração ou batalha espiritual, a nível de conquista de cidade ou qualquer outro, estou esquecendo a palavra aqui, qualquer outro nível de batalha ou de estudo que a gente queira traçar, em primeiro lugar, a gente precisa entender que o mais importante para nós é trabalhar o nível de batalha espiritual a nível pessoal. Eu faço a comparação desse entendimento da seguinte forma. A gente não vai poder, de forma nenhuma, entrar em batalha espiritual por uma pessoa, ou por uma família, ou por um bairro, ou por uma cidade, ou por uma nação, se em primeiro lugar, nós não estivermos bem com o Senhor. Se a nossa vida não tiver dentro do propósito, dentro do padrão que o Senhor tem para nós. Então, em primeiro lugar, o que a gente deve buscar para nós é organizar as áreas da nossa vida para que a gente esteja preparado para militar dentro desses outros níveis de batalha espiritual. Então, eu entendo que a batalha espiritual pessoal é o nível, digamos assim, mais importante que a gente deva se envolver, tá? Mais do que conquista de cidade, mais do que ocultismo, mais de qualquer outra coisa. Em primeiro lugar, nós devemos priorizar a nossa vida, o nosso padrão de vida com o padrão de vida de Deus. Porque sem isso, gente, a gente não vai avançar muito na batalha espiritual. Porque a gente vai estar em desvantagem, a gente vai estar em fragilidade. Então, antes de tudo, antes da gente querer fazer, digamos assim, alcançar níveis maiores dentro da batalha espiritual, de orar de interceder pela vida de um feiticeiro, de orar contra o estabelecimento de um terreiro de umbanda em algum local, de a gente orar por uma cidade, no sentido, não no sentido de orar simplesmente, mas no sentido de entrar em guerra contra as forças espirituais do mal naquele local. É diferente uma oração de uma intercessão. Tá? A Bíblia ela faz muito essas divisões: oração, intercessão, clamor, rogo, choro. Existem diferentes níveis
é, de oração, digamos assim. A intercessão, ela é diferente da oração. O rogo é diferente da intercessão e da oração. Ações de graça também é diferente. Então, cada uma dessas formas, digamos assim, de nos posicionar em Deus diante de uma realidade, ela tem um objetivo específico, ações de graça têm um objetivo específico, a oração tem um objetivo específico, a, o clamor tem um objetivo específico, o rogo tem um objetivo específico, o choro tem um objetivo específico, e a intercessão também. Então, nós temos várias armas espirituais que a gente precisa saber a diferença entre elas, e também a gente precisa saber como manusear essas armas espirituais, né? Muitas das vezes a gente não tem nem noção de que existe essa diferença entre oração, intercessão, clamor, ações de graça, rogo. Então, é muito importante a gente compreender isso, estudar isso aí, para que a gente possa, dentro da batalha espiritual, a gente possa ser mais eficaz, usados pelo Senhor com mais eficácia. Então, antes da gente entrar em intercessão a nível de batalha espiritual por uma cidade, por um bairro, por uma família que se quer, em primeiro lugar, a gente precisa rever a nossa vida, que é o que a gente chama na batalha espiritual de reparar os muros, né? Reparar os muros. É a gente dar uma checada de como nós estamos, tudo aquilo que a gente faz. Isso tem que ser constante na nossa vida, tá? Isso é algo que a gente precisa fazer quase que diariamente, se for possível. Isso a gente faz no nosso momento de devocional, é no momento que a gente vai diante do Senhor para que Ele possa sondar o nosso coração, né? Sonda, Senhor, o nosso interior, sonda a minha vida, vê se existe em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É o que Davi nos ensinou quando ele estava orando sobre isso, né? Então, Senhor, vem me sondar, vem mostrar para mim onde é que eu estou errando, quais são as minhas áreas de fraqueza, vem mostrar para mim onde eu preciso melhorar a minha vida, que comportamento errado eu estou tendo, que pode ser prejudicial para mim, para minha família, quais são, onde o inimigo está alcançando vantagem sobre mim, me mostra isso, né? Isso é muito importante para nós. Isso é extremamente importante, essa avaliação diante do Senhor. Isso a gente precisa passar quase que constantemente, porque a nossa vida ela sofre constantemente ataques. A gente vive debaixo de confrontos diários, né? E o confronto pessoal, ele é muito complicado. Uma coisa é a gente avaliar uma situação. Por exemplo, a gente vai avaliar uma realidade de um bairro. Quando a gente trabalha com mapeamento, a gente vai avaliar aquele bairro, a gente vai ver onde aquela região tem, digamos assim, fortalezas. Então, a gente vai analisar aquele bairro, a gente vai ver se naquele bairro tem muito prostíbulo, a gente vai ver se naquela região tem muito bares, ou se tem muito assassinato, se tem muito suicídio. Então, a gente faz um levantamento dessas realidades espirituais, que a gente chama de fortalezas, e posteriormente esse mapeamento que a gente vai buscar de Deus estratégias de oração, a gente vai buscar textos específicos da palavra para a gente estar orando diretamente contra aquela ação, daquela realidade espiritual daquele local. E aí a gente é um trabalho, isso é um processo que a gente não sabe quando termina. Às vezes é questão de dias, questão de meses, mas às vezes demora anos para que aquele principado seja vencido, porque ele tem uma fonte de alimentação.
Então, paralelamente à intercessão, à batalha espiritual, que ela não é um fim em si mesmo, tem que haver também a ação do evangelismo naquele local. Não adianta muito no sentido de permanência a gente ir num local e a gente fazer um trabalho de mapeamento espiritual, a gente fazer um plano de intercessão com os intercessores e a gente traçar um projeto ali, digamos assim, de intercessão para aquele local, para desfazer as fortalezas daquele local. E simplesmente isso, né? Depois não ter o que a gente chama de manutenção. É o que acontece, se eu não me engano, na aula passada, a, a apóstola falou sobre a questão de ter orado por um rapaz ou de uma pessoa que estava embriagada, e o Senhor não permitiu, porque ela não ia ter o processo de acompanhamento e o resultado poderia ser muito complicado para a vida daquela pessoa. Isso acontece do mesmo jeito em regiões, em locais. Então, por isso que antes da gente entrar numa intercessão a nível de batalha espiritual, a gente poder ter todos esses planos traçados, né? A gente poder ter todo esse esquema montado, né? O trabalho de intercessão, de oração por um local e o acompanhamento também, que na questão de localidades seria o evangelismo, né? Assim, geralmente, quando isso é feito dentro daquilo que o Senhor tem como um propósito, geralmente se estabelece uma igreja naquele local. Geralmente acontece isso, porque as conversões vão começar a acontecer. O inimigo ele está sendo combatido em oração. E existe um grupo de pessoas ali que estão levando a palavra, que antes era resistida ou que antes não era entendida, porque o inimigo cega o entendimento das pessoas. Mas, dentro desse processo, é muito comum a gente ver, ao longo dessa luta espiritual, dessa batalha espiritual, aos poucos surgir igrejas, porque famílias vão convertendo, pessoas vão sendo libertas, e eles precisam ser cuidados, né? Precisa ter esse cuidado. Então, junto com os intercessores, tem que andar também os evangelistas, né? Que são as pessoas que vão estar ali evangelizando, que são pessoas que vão estar ali levando a palavra, porque o objetivo da batalha espiritual é justamente esse, é abrir no meio, digamos assim, dessas fortalezas, literalmente, abrir ali no meio daqueles demônios uma oportunidade, uma brecha, para que a palavra entre, penetre nas trevas, a palavra de Deus. E quem vai levar essa palavra vão ser os evangelistas, né? Então, a batalha espiritual ela vai rompendo as trevas, a intercessão, a batalha Para espiritual, libertação. ela vai rompendo as trevas e a palavra do Senhor tem que ser implantada imediatamente, né? Imediatamente. Então, os dois caminham juntos. Então, a batalha espiritual ela não tem um fim em si mesmo, tá? Isso é importante a gente entender. O objetivo da batalha espiritual é fazer com que aquela pessoa ela seja liberta da influência de demônios, para que a palavra chegue até o coração dela e estabeleça ali a fortaleza de Deus, né? Seja arrancada a fortaleza do inimigo no entendimento daquela pessoa e seja colocada a fortaleza de Deus. Então, o objetivo da batalha espiritual sempre vai ser esse, seja a nível pessoal, seja a nível de conquista de cidade, seja a nível ocultista. Sempre vai ser arrancar a fortaleza do inimigo e estabelecer ali a fortaleza de Deus, a palavra do Senhor, que vai trazer vida, restauração, mudança. E isso aí é consequência das duas coisas, tá? Isso é consequência da intercessão e consequência do evangelismo. Porque as trevas, a partir do momento que as trevas são retiradas, alguma coisa tem que chegar ali para ocupar o local. Imediatamente a palavra tem que chegar, o Senhor tem que estabelecer os anjos dele naquele local,
E ali ele precisa de uma manutenção também, precisa de um cuidado. Aquelas pessoas precisam de um pastoreio, né? Precisa de intercessores, né? Até que elas estejam, digamos assim, aptas para guerrear as suas guerras, para se manter firme diante de tudo aquilo que elas vão enfrentar. As nossas alianças, eu não vou falar sobre aliança porque é bem mais complicado. Tá? Tinha um outro capítulo sobre alianças, mas é bem mais complicado, ia demorar bastante. Eu vou tratar isso de um outro dia, ou vou passar o estudo pronto para vocês, tá? Para vocês lerem, e aí, à medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês vão perguntando para a Tereza. Tereza vai tirar as dúvidas de vocês tudinho. Certo, Tereza? Não pergunte para mim, não. Se pergunta difícil, manda para a Tereza, ela responde para vocês. Eu só pego a resposta dele e passo para vocês. Então, assim, quando a gente, digamos assim, em alguma atitude nossa, em alguma palavra, principalmente palavra, tá? A gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. O inimigo, ele usa muito as nossas palavras, até porque a palavra dele não tem poder. A palavra de Satanás, ela não tem poder. Não tem nenhuma base bíblica, não tem nenhuma base bíblica que respalde que Satanás, nas palavras dele, tem poder. Só existem duas pessoas que a Bíblia digamos assim, da base onde as palavras têm poder. Deus e nós, o ser humano, tá? Então, Satanás, ele não tem nenhum poder na palavra dele. Tanto é que a Bíblia fala que maldição sem causa, ela não se cumpre. Certo? Então, nós temos dado por Deus a autoridade de plantar e arrancar. Nós temos a autoridade dada por Deus, através daquilo que sai da nossa boca. Tanto é que a palavra exorta muito a gente sobre o cuidado que a gente deve ter com aquilo que a gente fala. Tiago fala muito sobre isso, né? Provérbios fala muito sobre isso. Colossenses também fala, né, que da nossa boca não pode sair a água doce, nem água salobra ou amarga. Amarga, né? Amarga. Água doce, nem água amarga. E a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. E as nossas palavras, o homem, a maior fonte de maldição é aquilo que a gente fala. E muitas das vezes, de forma inconsciente, muitas das vezes, a gente declara uma palavra sobre a nossa vida, ou sobre a situação que a gente está vivendo, ou sobre qualquer realidade, e às vezes a gente não tem noção que aquela palavra ali, ela vai ser usada contra nós, pelo inimigo, porque ele é extremamente legalista. Satanás, ele é extremamente legalista, então ele vai usar tudo que ele puder contra nós, por mais que seja para nós, para o nosso entendimento, foi uma brincadeira, a gente soltou aquilo dali como uma brincadeira, a gente soltou aquilo dali como uma piada, a gente soltou aquilo dali como sem uma intenção ruim de prejudicar alguém ou de nos prejudicar. Às vezes a gente soltou aquilo dali de uma forma natural, mas Satanás, ele é extremamente legalista, então tudo que ele puder usar contra nós, ele vai usar. Por isso que a palavra fala para a gente ter muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca, que através daquilo que a gente fala, a gente vai ser julgado, né? Então, assim, a nível pessoal, eu creio que a batalha espiritual a nível pessoal é a mais importante de todas. É a mais importante, porque está relacionado diretamente à nossa vida, ao que vai acontecer conosco, certo? Ao nosso futuro e, consequentemente, ao futuro daquelas pessoas que estão ligadas a nós.
Então, se você é dentro da sua casa, você é uma coluna, dentro da sua família, você é um elemento que Deus estabeleceu como salvação, a sua responsabilidade é muito maior. Então, a gente precisa estar, assim, o tempo todo diante do Senhor, né? Não com medo, mas tendo a noção de que a gente precisa disso. A gente precisa se apresentar diante de Deus todos os dias e pedir para o Senhor, Senhor, vai dar uma checada aqui na minha armadura, ver se alguma dessas peças aqui foi atingida, ver que se está faltando alguma dessas peças, ver se eu preciso trocar, fazer uma reposição dessas peças. Então, essa batalha espiritual a nível pessoal é a mais importante. Então, a gente precisa cuidar da nossa vida. Num dos áudios lá do curso de ativação dos intercessores, que está lá no YouTube, tem um capítulo lá que eu falei um pouco sobre isso daí. Mais do que você entrar em intercessão, mais do que você entrar em intercessão por outras pessoas, o mais importante é você estar em intercessão por você mesmo. A pastora Zanetti comentou um pouco disso na aula que ela deu. E olha que a gente não combinou não, viu, gente? Eu deixei ela bem à vontade justamente para isso, para buscar... Você pode comer um mexido? Tem algum som ligado aí? Tem, tá ok. Ela comentou muito sobre isso. Mais importante, parece até a gente diz, nossa, pastor, mas a vida dos meus filhos, a vida da minha família é mais importante que a minha. Não é. A nível espiritual, não é. Por quê? Porque você precisa estar bem, você precisa estar coberto, você precisa estar guardado para você guardar as outras pessoas. Como é que você vai interceder pela vida da sua família, dos seus filhos, dos seus parentes, se você não está bem? Se você está com um monte de problema espiritual, se você está com coisas que precisam ser resolvidas, estão com áreas na nossa vida, na sua vida, que precisam ser tratadas. E, assim, não é tratada, não é acompanhado, não tem um pastor que esteja acompanhando, não tem uma intercessora junto com você, uma pessoa que esteja ajudando você a, digamos assim, a colocar em ordem, a fechar essas brechas. Então, mais importante é você estar com a sua vida diante do Senhor, assim, certa, ou buscando isso, né? A gente nunca vai chegar num padrão perfeito. Aqui não. Aqui a gente sempre vai estar nessa luta, né? De querer alcançar a plenitude de Cristo. E a gente só vai conseguir por causa da misericórdia de Deus. Então, por mais que a gente esteja lutando, batalhando, a gente nunca vai alcançar a perfeição aqui, aqui na Terra. A gente sempre vai estar nessa dependência, e glória a Deus por isso. É o Senhor que está fazendo a nossa vida, é por causa dele que a gente ainda está em pé, é por causa da misericórdia do Senhor que a gente está em pé. Então, é muito importante que a gente busque de Deus essa cobertura espiritual para nós primeiro. Tratar a nossa vida, cuidar da nossa vida, estar bem com o Senhor, para a gente poder estar intercedendo e batalhando por outras pessoas. Porque senão a gente, nem eles vão ficar em pé e nem a gente. Porque a gente já não está bem. E vai entrar em guerra por outra pessoa, aí vai ficar complicado, porque se a gente não está dando conta nem das nossas dificuldades, como é que a gente vai querer dar conta da dificuldade das outras pessoas também? A gente não vai conseguir. Vai ser muito difícil, extremamente complicado. Então, é muito importante que a gente priorize a nossa vida com Deus, tá? Priorize a nossa busca com Deus, priorize o tempo de intercessão pessoal, antes de entrar em guerra. Se é aquela manutenção pessoal nosso devocional diário, esse tempo com o Senhor para buscar as minhas necessidades,
tá? Tanto espiritual quanto emocional, colocar diante do Senhor a nossa vida. Senhor, sonda a minha vida, vê aqui, ó, me ajuda aqui nessa área, aqui, vai me ajudando. Senhor, vai me ajudando a permanecer firme nessa área aqui da minha vida. Eu tenho uma dificuldade nessa área, seja a área emocional, seja de caráter, seja espiritual. Senhor, vai me ajudando. E isso é muito importante para nós, essa busca, né? E sempre está colocando diante do Senhor. Depois dessa manutenção, aí você vai orar pelas outras pessoas, aí você vai orar pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu parente, por todo mundo. Ora por a gente também, aproveita. Ora por mim, pela Glaucia, pelo pessoal aqui, vai colocando o nome de todo mundo. Mas primeiro vamos entrar na presença de Deus por nós, tá? Buscar a nossa armadura, buscar a palavra de Deus para a nossa vida. É muito importante isso, que a gente tenha uma palavra de Deus, tá? Vamos lá. Isso foi só a introdução. Eu preciso ficar vigiando. Tereza, me vigia aí no horário, tá? Você manda aqui uma mensagem para mim, quando tiver faltando 10 minutos. Eu não sei se já está faltando, porque eu não marquei o horário. Aí você me avisa, tá? Bom, sobre a armadura. Eu comentei isso também num dos áudios, mas eu não falei tudo, só dei uma pincelada rapidinho. Mas a armadura espiritual, ela é real, ok? Ela existe, isso daqui. A Bíblia, ela não é um livro de... esqueço as palavras aqui, meu Deus, em português. Deixa eu ver. A Bíblia, ela não é ela não é um livro de ficção, de história. O que ela trata realmente, ela trata de algo real, tá? A Bíblia, ela fala de coisas que são reais. Elas são reais, certo? Elas existem no mundo espiritual. E se o Senhor assim quiser, elas se tornam visíveis para nós. Elas se tornam visíveis para nós. Então, existe no mundo espiritual uma armadura mesmo, tá? Nem sempre ela é como aquela armadura que a gente vê nas imagens, que às vezes a gente põe um vídeo, aquele cara com capacete, aquela armadura ali. Mas são armaduras extremamente diferentes. E se você quiser ter uma experiência com Deus, comece a orar, pedindo para que Deus te mostre a tua armadura. Comece a orar pedindo isso, Senhor, me mostra a minha armadura, eu quero ver a minha armadura. Tá? Não é questão de duvidar, não, para você ter uma experiência com Deus. Muitas das vezes, a gente precisa ter essas experiências sobrenaturais com Deus. Se você for ler a Bíblia, a maioria dos homens de Deus, Moisés, Jacó, Josué, tiveram experiências sobrenaturais com Deus. E a partir daquelas experiências, a vida dele foi totalmente mudada. Porque é muito forte quando a gente vê algo do mundo espiritual. É muito forte. Então, Moisés estava lá no deserto, ou ele teve aquela experiência sobrenatural com Deus na sarça. Jacó estava totalmente destruído, teve aquela experiência sobrenatural com um anjo do Senhor. Então, assim, a gente precisa ser marcado por essas experiências sobrenaturais com Deus. Então, se você bota isso como um propósito na sua vida, Senhor, eu quero ver a minha armadura espiritual, eu quero que o Senhor me mostre como ela é, tá? A minha armadura espiritual é de fogo, ela é vermelha, é toda vermelha. Eu não vejo capacete, eu não vejo nada, assim, não dá para diferenciar, mas ela é toda vermelha. Ela é toda vermelha. Eu vi uma vez, faz muito tempo. Eu acho que ainda tem ela, né? Eu acho que eu não perdi, não. Eu nunca mais vi. Deus não mostrou mais, não. Né? Por isso que eu coloquei na capa do livro aquela mão vermelha, porque é mais ou menos assim. Então, peça isso para o Senhor. Tá? Peça isso para o Senhor. Senhor, eu quero ter experiências sobrenaturais contigo. Tá? Peça para o Senhor
mostrar os anjos que o Senhor determina sobre a tua vida. Isso é muito importante para nós. É muito importante. Senhor, mostra os anjos que o Senhor determinou para a minha vida. Nem sempre vão ser os mesmos, viu, gente? Nem sempre vão ser os mesmos. E o Senhor vai mostrar, o Senhor vai trazer experiências com você, para você. O Senhor vai trazer experiências muito profundas. E isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Que você vai ter contato com o ser espiritual. Isso muda muita coisa. Isso muda bastante coisa na nossa vida. A gente começa a ver as coisas de uma forma diferente. Então, essa é a primeira tarefa que eu queria passar para vocês. Comecem a orar. Senhor, eu quero ter experiências sobrenaturais contigo. Eu quero ter momentos sobrenaturais contigo. Eu quero... E aí você vai buscar aquilo que você quer, né? Talvez você nem saiba realmente o que você pode estar preparado para ver, mas o Senhor vai saber qual é. Ele vai mostrar para você dentro daquilo que a gente está preparado para ver. E o Senhor vai estar ministrando isso, isso vai ser algo fantástico na sua vida. Então, as peças da armadura, todo mundo já conhece aqui, Efésios 6. A primeira peça da armadura é a verdade, tá? Romanos, né? A armadura em Efésios fala sobre a verdade. E a gente, para falar desse cinto da verdade, a gente tem que entender duas coisas, tá? A primeira, que esse cinturão, ele tem... É engraçado que no cinturão romano, usado no período de Jesus, ele era um cinturão que era traçado. Ele não era inteiro, mas ele era traçado, tá? E a gente fez assim a comparação mais ou menos dessas quatro fios de couro com 4 princípios da verdade. Então, o cinturão da verdade. O primeiro fundamento da verdade é Jesus. Jesus é a personificação da verdade. Ele é a verdade em pessoa. Nele não existia nenhum traço de mentira. Nenhum, nada, zero, zero, zero. Então, o primeiro fundamento da verdade é a pessoa de Jesus. Por isso que ele tem que ser o nosso referencial em tudo, como pastor, como profeta, como evangelista, como mestre e como apóstolo. Jesus tem que ser o nosso referencial da nossa vida. Nunca substitua Jesus por nenhum homem, nenhuma pessoa. Ele tem que ser o referencial da verdade principal na nossa vida. Se nós entendermos isso, que ele é a verdade em mim, assim, a gente vai se livrar de muita coisa, principalmente de muita decepção em relação a pessoas, porque ele vai ser o meu referencial de pessoas. Não vai ser o meu pastor, não vai ser a minha pastora, não vai ser ninguém. Ele é o meu referencial. Eu tenho que lançar sobre ele todas as minhas expectativas, porque eu sei que ele é a verdade perfeita para a minha vida. Certo? Os nossos pastores são pessoas comuns e falhas como nós. Então, não posso lançar sobre ele todas as expectativas da minha vida. Eu não posso lançar sobre a vida do meu pastor as expectativas que só Deus pode garantir para mim. São pessoas ungidas por Deus, que Deus colocou ali para cuidar de nós, nos pastorear, nos auxiliar. Mas eles têm um limite, nós temos um limite. Cada um de nós tem um limite, certo? De suporte, de pastoreio sobre a nossa vida. Então, Jesus, ele tem que ser o fundamento principal da nossa vida. E como a personificação da verdade, ele tem que ser o principal. Então, para que o cinto, que a gente falasse, eu coloco o cinto da verdade sobre mim, eu preciso ter Jesus como o meu referencial principal. Senão esse cinto vai estar falho. Esse cinto vai estar falho.
Então, às vezes, a gente faz as nossas orações colocando a armadura, assim, eu coloco o capacete da salvação, coloco o cinto da verdade, mas que não é isso. Eu só vou ter esse cinto da verdade se eu tiver esses fundamentos como uma realidade na minha vida. Se eu não tiver Jesus como a personificação na minha vida da verdade, eu não vou ter esse cinto. Esse cinto não vai fazer parte da minha vida. A minha armadura vai estar incompleta. E esse cinto é uma das principais partes da armadura. Então, em primeiro lugar, estabelecer Jesus como a personificação da verdade. João 14:6 fala sobre isso. Tá? Eu não vou dar todos os textos, nem vou citar tudo aqui rápido, porque eu vou mandar esse estudo todo para vocês aqui, tudo copiadinho direitinho. O segundo fundamento da verdade, a palavra de Deus. Tá? Esse cinturão é formado por 4 fundamentos. Primeiro, Jesus, como a personificação da palavra, da verdade. Segundo fundamento da verdade, a própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra da verdade, segundo a Timóteo 2:13. Segundo a Timóteo 2:13. Tiago 1:18. Salmo 119:42. Tá? A Bíblia é a fonte de toda a verdade, o instrumento de revelação de Deus para todo homem. Então, por isso que esse espírito que hoje está atuando no mundo quer afastar a Bíblia de tudo. Né? Ele quer tirar a Bíblia de todos os lugares que ele puder, porque ele sabe que a verdade que contida ali na palavra vai confrontar as mentiras de Satanás que estão tentando se estabelecer agora, nesse período. Certo? Então, o segundo fundamento. Terceiro fundamento da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. 1 Coríntios 2:10, 12:14, 2 Pedro 1:20 e 21 e João 16:12. Eu só vou citar para vocês e eu vou mandar, não precisa copiar tudo não, tá? O terceiro fundamento da verdade, o Espírito Santo, ok? Espírito Santo, nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. É muito importante. E essa intimidade vem com esse tempo de oração, de comunhão, meu devocional, meu secreto com Deus. Tá? Isso vai gerar em nós uma intimidade com o Espírito. E se a gente quiser andar em graça e sabedoria, a gente precisa ter essa comunhão com o Espírito. Ok? O quarto fundamento da verdade, a igreja. A igreja. A igreja é a coluna, é o baluarte da verdade. Tá? 1 Timóteo 3:14, 14:15. Todo crente deve estar numa igreja íntegra e que se conecta com a Bíblia e que exalta Cristo. Todos nós precisamos estar numa igreja. Eu não falo igreja como uma instituição. Eu falo igreja como corpo de Cristo. Por exemplo, aqui, digamos assim, a gente não tem uma igreja para a gente congregar, como a gente tem no Brasil. A gente vai na igreja do Urame, mas a igreja do Urame é só em árabe. Eu vou para o culto, aí eu chego em casa, aí a Glaucia diz, como foi o culto? Eu falei, foi legal. O que foi que ele falou? Eu falei, não sei. Não sei o que ele falou, porque é todo em árabe e é difícil. Então, assim, eu vou para ali para estar presente, para ter comunhão com os irmãos, para eles lembrarem que eu estou aqui na Jordânia, porque o nosso trabalho é lá na fronteira da Síria, não é aqui em Amã. Aqui em Amã a gente só tem 2 famílias que a gente cuida. A família do Halet, que é o pai da Shahed, e a outra família que a gente está acompanhando agora. Mas o meu trabalho é todo lá, eu fico por lá, né? Então, assim, a igreja, aquela comunhão que a gente tem no Brasil, de sentar, de ouvir a palavra, de se deliciar com a palavra que está sendo ministrada, e depois a gente sentar com os irmãos e brincar e tal, aquele negócio todo, aqui a gente não tem. Então, a minha igreja aqui é aqui em casa, eu, a Glaucia Prômila,
Essa é a nossa igreja. É aqui que o culto funciona, de verdade, né? Que a gente entende, que a gente louva e tal. Então, eu estou falando igreja como um ajuntamento de pessoas que estão em comunhão com Jesus, seja num prédio grande, institucional, ou seja num grupo pequeno. É muito comum no Oriente isso, né? Principalmente nos países em perseguição. Por exemplo, na Somália. Na Somália nós temos uma igreja lá. Aí o pessoal, vocês têm uma igreja na Somália? Tem 3 irmãos que a gente se reúne toda vez que a gente vai lá. E a gente senta junto, a gente ora, a gente conversa, a gente compartilha da palavra, a gente louva. É igreja. Não vai esperar que lá na Somália tenha uma placa. Não, isso daí só se for um avivamento muito grande ali para destruir aquilo dali tudo. E um dia a gente tem uma igreja lá, mas não é necessariamente ter uma placa que vai dizer que é igreja. Não é a placa que vai mostrar que ali é uma igreja. O que vai mostrar que ali é uma igreja é a unidade das pessoas com Jesus. E isso acontece em qualquer lugar. Por exemplo, os nossos irmãos lá da Somália, quando eles querem orar com mais liberdade, eles alugam um barco para pescar, vão para o meio do mar para poder orar. Porque eles não podem orar na casa deles, eles têm medo de alguém ouvir. Quando eles querem compartilhar a palavra, eles se encontram de 2 em 2, e eles trocam um versículo bíblico, um fala para o outro, porque um ajuntamento de 3, 4 pessoas vizinhos já ficam querendo saber o que é. É muito complicado ali na Somália. Então, assim, eu não sei se a gente, nós, ocidentais, a gente conseguiria sobreviver na Somália, acostumado com o padrão de igreja que a gente acha que é o correto, porque na Somália não tem esse padrão. Lá não tem pastor. Por exemplo, a tribo que a gente evangelizou, os Maasai, uma tribo lá na fronteira do Quênia com a Tanzânia. Eles não têm pastor. A gente acompanhou essa tribo durante 1 ano. Fizemos 8 viagens para essa tribo. Na 5ª viagem, a gente teve a oportunidade de passar o filme de Jesus para eles, na língua deles, e depois desse filme, a gente fez um apelo e a tribo toda veio, inclusive o chefe da tribo. E a gente orou com aquela tribo. Só que a gente não sabia que a gente ia embora no final do ano. E a gente teve que ir embora. E assim, não ficou nenhum pastor ali. E a gente ainda tem contato com o filho do chefe, com o Kishan. E eu mando textos para ele, a gente conversa um pouco. E eles estão tentando, né? Eles estão tentando se manter firme na fé. E lá é uma igreja, no meio da tribo, no meio do mato. Né? O único local que eles têm de reunião é a escolinha que a gente reformou. Então, assim, o conceito de igreja é um padrão de Deus, tá? São um grupo de pessoas que estão junto, que creem no Senhor, que celebram o Senhor, que vivem a vida de Deus, que têm a verdade da palavra como a única verdade e que estão juntos, né? Seja num grande prédio com uma placa ou não, seja numa casa pequena, lá no meio do mato, lá nos Turcanas, que se reúne debaixo das árvores, não tem banco. A Gláucia, quando a gente trabalhava no Quênia, uma das frases preferidas dela, a areia do deserto é o banco da igreja, né? E as copas das árvores é as nossas telhas, né? Quantas vezes a gente não foi para uma reunião assim, né? Você vê aquele monte de gente reunida debaixo das árvores, chega lá, eles estão adorando, estão orando, estão lendo a Bíblia. Já tem a Bíblia na língua turcana, então eles estão ali. Não tem pastor, é todo mundo junto, cada um lê um texto, ou quem tem um pouquinho mais de conhecimento já vai ali, já ora, já é assim, né? Não é como a igreja que a gente está acostumado a ver no Brasil, né? Tem alguns lugares que é desse jeito, então, mas é importante que a gente esteja reunido, é importante que a gente esteja congregando, porque é na unidade que o Senhor derrama a bênção, é na unidade que a gente também é testado. Os padrões, a verdade em nós, a compaixão, o amor, a misericórdia, a graça, tudo isso, ele é trabalhado dentro da unidade. Então, é muito importante a gente estar congregando,
tá? Seja numa igreja grande, numa igreja pequena, seja num grupo pequeno, mas é importante que a gente esteja junto com os irmãos, é muito importante, tá? Então, esses são os 4 fundamentos. Esses 4 fundamentos, eles vão embasar esse cinturão da verdade em nós, ok? Segundo ponto, couraça da justiça, a peça de defesa para nós, tá? A couraça da justiça é uma peça de defesa. Na armadura romana havia uma couraça feita de bronze, forjada, muito resistente, e com alguns pedaços de couro, né? E a couraça protegia as partes mais vitais do guerreiro, né? Do guerreiro, coração, pulmão, e que a nível espiritual simboliza as nossas emoções, tá? Então a couraça da justiça, ela guarda as nossas emoções. É muito importante, sentimentos de culpa, acusação, omissão, negligência, perfeccionismo, indignidade ante de Deus, são todas as setas que vêm contra o nosso coração. Depressão, tristeza. A culpa é uma das setas mais terríveis que tem para o inimigo usar contra nós. Culpa. Tá? Então, nós precisamos estar com a couraça da justiça guardada. A couraça da justiça é a justiça do Senhor outorgada em nós e presente em nós, que nos protege. Filipenses 3, tá? Filipenses 3, versículo Filipenses 3, versículo 9. Deixa eu checar aqui. Isso. Filipenses 3, versículo 9, tá? Nós jamais conseguiremos nos justificar diante de Deus. Nós jamais alcançaríamos isso. Por isso que ele é a justiça em nós. O Senhor é a nossa justiça. Salmo 7 fala sobre isso, tá? O Senhor é a tua justiça. É o Senhor que respalda você. É o Senhor que cobre você de todo tipo de acusação. Então, a justiça de Deus, ela vai nos guardar das acusações de Satanás contra a nossa vida. Então, é muito importante que a gente entenda isso. E a gente precisa praticar essa justiça também. É muito importante. Eu queria orar com você. Eu queria orar com você nesse momento. Deixa eu parar aqui o estudo. Eu queria orar para que você tivesse uma experiência com a justiça de Deus, através de você. Através de você. Você fosse instrumento da justiça de Deus na vida de alguém. O que é isso? Um dia, eu estava no Brasil, aí, e eu saí, a Gláucia não estava em casa. Gente, eu não sei cozinhar, viu? Eu não sei fazer nada. Ovo, sardinha, essas coisas. E a Gláucia estava viajando, eu fiquei só uma semana, você já imagina o sufoco. Era churrasquinho que eu comia, era miojo, essas coisas. Então, eu saí um dia para almoçar, e eu estava almoçando num restaurante, cozinhada. E chegou uma senhora com um bebê no colo, e ela foi de mesa em mesa pedindo ajuda, um dinheiro para comprar comida. E ninguém deu para ela. Não, pessoal, inclusive os garçons ficaram, né, chotando, né, colocando ela para fora. E naquele momento o Senhor falou sobre mim, falou comigo assim: essa mulher é a chave da minha justiça na sua vida. Aí eu falei: como assim? Ela é a chave da tua justiça na minha vida? Aí ele falou: porque o que está acontecendo com ela é injusto. Ninguém pode passar fome. Ninguém precisa passar fome. E ninguém deveria passar fome. Então, o que ela vive aí é a injustiça dos homens. Eu já justifiquei ela diante de Deus. Mas precisa haver uma ação
precisa haver uma ação para que essa justiça seja estabelecida. E eu fiquei sem entender nada. Falou tudo isso. Eu nunca esqueci dessa palavra de Deus. Eu falei, Senhor, eu não estou entendendo. Aí ele falou, eu vou levar ela até você e você vai justificar ela diante dessas pessoas. Aí eu entendi. Eu falei, sim. Aí ela veio, foi na gerente, uma senhora que estava lá, e ela pediu um prato de comida para ela e para o filho. E ela falou, olha, não tem. Dentro de um restaurante. Dentro de um restaurante. E aí ela veio, eu estava sentado numa mesa próximo da gerente, e ela veio até mim. E a gerente ficou me olhando para ver o que eu faria. É justiça. Aí, quando ela veio, ela falou, você podia me dar ajuda para comprar um prato de comida? Eu falei, posso. Senta aqui. Aí ela ficou assim, assustou, né? Eu falei, senta aqui para a gente comer junto. Aí ela ficou sem saber o que fazer, ela não esperava por aquilo. E eu percebi que a gente estava só me olhando, me observando. Eu falei, não, você pode sentar, a gente vai comer junto aqui. Tá? Você pode ir lá, pesar o seu prato, que era naquele de quilo. Você põe o seu prato, põe para o seu filho, o menino acho que tinha uns 5 anos, mais ou menos. E você vem e senta aqui comigo. E aí ela foi, toda feliz. E eu falei para a gente, pode deixar que eu pago. Ela falou, não, ok. Aí ela foi, serviu, botou para ela, para o filho dela, e veio e sentou na mesa. E a gente começou a conversar. E ela começou a comer, deu comida para o filho. Aí falou da história dela, contou a história dela toda. A gente ficou mais ou menos uma hora e meia lá no restaurante. Aí eu paguei a comida dela e deixei uma oferta para ela. Deixei uma oferta para ela. Então, isso é a aplicação da justiça de Deus na vida daquela pessoa. Ela estava sendo injustiçada por uma situação que ela viveu. Né? O marido, ela casou com um cara, e o marido dela drogado, e ela terminou se perdendo na vida, e ninguém mais acreditava na vida dela, na restauração daquela mulher. E aí a gente teve a oportunidade de conversar, de falar de Jesus e tal. Ela falou que já tentou ir em algumas igrejas, mas é muito difícil para ela e tal, e tal, e tal. Falou, inclusive, que foi em algumas igrejas evangélicas, mas assim não teve um acolhimento legal, as pessoas não trataram ela como ela esperava que fosse tratado, que é uma outra questão. Então, assim, isso é o estabelecimento da justiça. A gente fala tanto da justiça, mas muitas das vezes a gente tem a oportunidade de justificar aquela pessoa diante de Deus ou estabelecer a justiça na vida dela e a gente não faz. Então, é muito importante que a gente haja com justiça na vida das pessoas. A justiça é trazer isso para nós, né? A gente colocar isso em prática. A justiça de Deus é isso. A armadura de Deus é algo prático, é algo que a gente precisa viver, não é algo invisível, não, é algo que está nas nossas mãos. A verdade é algo que a gente precisa viver. Falar a verdade um com o outro, né? Isso estabelece o cinturão na nossa vida. Agir com justiça na vida das pessoas, não a nossa justiça, mas a justiça que está lá em Isaías 11. Não julgar segundo a vista. Eu falei hoje no devocional sobre isso, esse texto. Não julgar segundo aquilo que eu vejo, não julgar segundo aquilo que eu escuto das outras pessoas, mas eu julgar segundo o padrão de Deus, amor, misericórdia, justiça, longanimidade, benignidade, mansidão, tudo isso vai estabelecer a justiça na nossa vida. E nós precisamos viver essa justiça prática em nós. E isso vai trazer a couraça de Deus para nós. Não é simplesmente levantar a mão para o céu, fazer a oração como se fosse uma mágica, e aí o anjo vem e coloca uma couraça sobre nós, e a gente está protegido. Mas se eu não tiver atitudes de justiça na minha vida, não adianta eu fazer essa oração. Eu vou estar me enganando. Eu vou estar ficcionando uma ficção. Eu vou estar criando uma ficção na minha mente. Se eu não ajo com justiça na minha vida, se eu não ajo com justiça com os meus filhos, entendeu? Se eu
Dentro da minha casa eu sou injusto. Então, o que adianta eu orar pedindo, Senhor, me reveste com a tua armadura hoje de manhã e tal, mas eu agi com injustiça com os meus filhos. Eu fui injusto com a minha esposa em alguma situação. Eu fui injusto com alguém. Entendeu? A armadura não é isso, uma mágica. Eu peço e vem. Não é assim que funciona. Eu preciso ter o respaldo para que as coisas espirituais elas sejam reais na minha vida. A armadura é real. Ela não é um passe de mágica. Quando eu oro e o negócio aparece. Não é assim que funciona. Eu preciso ter o respaldo da minha vida para que a armadura seja real na minha vida. Eu preciso viver aquilo dali para que ela se materialize em mim. Então, eu preciso andar em verdade, eu preciso... O que a palavra fala? Que a gente deve andar em verdade com o nosso irmão. Se for para falar sim, fala sim. Se for para falar não, fala não. Em amor, mas fala. Isso é verdade. A justiça. Quer a couraça da justiça? Vamos andar em justiça. Vamos andar em justiça. A justiça de Deus, viu, gente? Não é a nossa, não. É a justiça de Deus. A mesma coisa são as outras peças. A mesma coisa são as outras peças. Calçar com a preparação do Evangelho da Paz. Qualquer pessoa que alguma vez tenha lutado, ou combatido em algum tipo de combate, sabe que pisar a luta, né? Qualquer tipo de luta, a coisa mais importante é você ter uma boa base. Você pisar bem, com segurança, certo? Isso que vai te dar firmeza quando você luta. É a sua base, é a tua firmar. O Evangelho da Paz é a paz no coração. O Evangelho da Paz é a paz no nosso coração, que possibilita a um soldado cristão atirar-se à luta. Essa paz vem quando descansamos nas promessas contidas na palavra de Deus, calçado com a preparação do Evangelho da Paz. Essa paz é a paz de Deus no nosso coração. É o descanso de saber que o Senhor está no controle de todas as coisas na minha vida. Eu posso ir para qualquer lugar que o Senhor mandar. Eu posso entrar em qualquer lugar que o Senhor mandar. A paz do Senhor ali, ó, no meu coração. A paz do Senhor. Eu preciso ter paz do Senhor. A paz no meu coração, o descanso na minha vida. Sabe? Ter o descanso. Não é ficar ansioso por tudo. Né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Basta cada dia o seu mal. O Senhor sabe do seu futuro. O Senhor sabe o rumo que a sua família vai ter. Você não precisa ficar preocupado. Você não precisa ficar ansioso. O que a palavra fala sobre a tua família? O que a verdade fala sobre a tua família? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Pronto, acabou. Essa é a verdade sobre a tua casa. Por mais que Satanás venha dizer, eu vou destruir a sua casa, vou roubar, vou matar, vou fazer isso, você vai falar, não. A palavra do Senhor diz que eu preciso crer no Senhor. A verdade estabelece isso na minha vida. E isso vai trazer paz no seu coração. O mundo pode estar sendo destruído, o inimigo pode estar cercando a sua casa, mas você vai saber que a sua família está guardada. Por mais que o inimigo esteja em cima. Você vai dizer, a minha família pertence ao Senhor. Ou seja, no último minuto, todos vão ser salvos. Ninguém vai se perder. É uma das coisas que eu tenho declarado sempre sobre os meus irmãos. Eu fui o primeiro a me converter no meio da minha família. Dizem que o primeiro é o pior, né, de todos. Isso foi a verdade, né? Sempre que o primeiro converte na família é porque era o mais terrível, né? Então, assim, eu fui o primeiro a converter na minha família. Depois veio, deixa eu ver se eu lembro, um primo, minha irmã, meus pais, meu outro irmão, meu outro irmão mais velho que faleceu, converteu 3 meses antes de partir, com um câncer.
E o outro irmão, hoje ele está acamado por causa do álcool, e o meu irmão que converteu, o Alberto, que está lá, está pregando para ele. E a gente tem declarado isso: ninguém vai partir sem conhecer o Senhor, mesmo que seja ali, ó, na cama. Mas vai partir, porque a palavra de Deus fala: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. E a tua casa. Então, eu estou vivendo nisso daí. E isso tem trazido paz no meu coração, aqui, distante deles. Até porque eu sei que, assim, não vai ser eu lá que vai fazer a diferença. Os meus irmãos estão lá, a presença do Senhor está lá. Eu preciso entender isso, que o Senhor está no controle da minha casa. Esse é o evangelho da paz na minha vida. Isso vai me dar segurança para eu andar. Quando eu tenho o evangelho da paz na minha vida, eu tenho segurança. Eu vou caminhar tranquilo. Eu vou saber que o Senhor está no controle de tudo da minha vida, né? Tudo da minha vida. Então, evangelho da paz, tá? Guarde o teu coração. Veja as verdades contidas na palavra. O primeiro elemento que a gente leu, né? Palavra da verdade. Estabeleça as verdades na tua vida. O que é que a palavra do Senhor fala sobre o teu coração? O que é que a palavra do Senhor fala sobre os teus filhos? Se você está tendo algum problema com o filho, eu estou tendo uma luta com meu filho. Eu tenho declarado todo dia. Tá, o inimigo se levanta de lá e vai falar um monte de coisa. E eu venho aqui, eu falei, tá, deixa eu conferir que o que você fala é verdade. Aí não bate. Eu falei, olha, não está batendo com o que a palavra de Deus fala. Então você pega as suas coisinhas aí, ó, vai fora. Não é fácil? Claro que não é. Porque a gente tem uma alma. Mas eu preciso viver isso daqui. Eu preciso estabelecer a minha vida na palavra da verdade. E quando essa palavra vem para mim, e eu escuto o Senhor falando, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu falo, graças a Deus. O Senhor tem entregue aqui, ó, Samuel, Israel, a minha casa, os meus familiares, eu entrego ao Senhor. O Senhor traga paz no meu coração. Agora eu vou dormir. E vou dormir. Tá? O inimigo fica por aí, rondando, né? Falando besteira e tal, e eu vou dormir, garro no sono. Tem noite que não é fácil, tem noite que eu acordo de madrugada para orar por eles. Aí a primeira coisa que eu venho é pegar as promessas de Deus para a minha vida. Quais são as promessas de Deus para os meus filhos? Eu tenho que vir aqui marcando. Tá? A promessa de Deus é essa, 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 essa. Quando Israel nasceu, qual foi a palavra que Deus me deu? Eu vou bem aqui, Isaías. Senhor, o Senhor me deu essa palavra aqui quando meu filho nasceu. Ó. Aqui. E aí eu começo a orar em cima daquilo ali. Começo a orar, começo a batalhar. E aí o Senhor vem e enche o meu coração de paz. E aí eu vou descansar, e aí eu vou dormir. Deixa o diabo falando sozinho, vou deitar. Já orei, já descansei, acabou. Né? Naquela questão do... A gente ora, ora, ora e depois fica preocupado. Não, será que deu certo? Meu Deus do céu. Né? Meu filho viajou, será que ele chegou em paz? Aí fica ligando para o filho toda hora. Já chegou, meu filho? Não, mãe, estou viajando. Quando chegar, me liga. Por favor, me liga. Sendo que orou, entregou nas mãos do Senhor. Que o Senhor te leve, o Senhor te acompanhe. Bota anjo em tudo quanto é lugar do carro. Né? Bota anjo em cima, bota anjo do lado, de baixo, nos pneus. Ora pela fiação do carro, ora pela mecânica, ora tudo. Mas fica preocupada. Né? É a mesma coisa da mulher que viu uma ministração, né? Do pastor falando sobre a fé. Se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, fala para aquele monte, se joga lá no meio do mar, e aquele monte vai, né? E essa irmã, bem simples, é só uma brincadeira, tá? Só para descontrair um pouquinho. E essa irmã, bem simples, tinha uma barreira atrás da casa dela, né? E ela preocupada, na época da chuva, desse negócio de desmoronar e levar a casa dela. Ela falou, oxe, eu vou pegar essa palavra desse pastor e vou orar. E foi lá para o quintal, quando chegou da igreja, ficou lá de joelho, e orava, e orava, e orava, e orava, para Deus levar aquele morro dali e tal, aquele negócio todo. E levantava a mão, enquanto ela abriu o olho, assim, para ver se o morro estava lá, o morro continuava lá, e ela orando, 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 e tal. Aí chegou uma hora que ela cansou, né? Que eu olhava assim, o morro continuava lá. Ela falou, bateu assim a terra do joelho, não estava acreditando mesmo. Assim, então, é complicado, né? A gente tem que entender que a verdade ela é absoluta na nossa vida.
Então, por isso que muitas das vezes a gente vive em guerra conosco mesmo. É que a gente ora, a gente conhece a palavra, mas a gente não descansa nela. A gente ainda fica preocupado. Isso é um problema para nós. Isso não traz firmeza para a nossa vida. A gente não consegue dormir tranquilo, né, se tem algum problema. Então, assim, é uma batalha espiritual. Por isso que eu falo que a batalha espiritual a nível pessoal é terrível, porque é muito complicado. O ser humano, o nosso coração, precisa assim, ser muito trabalhado por Deus. Por isso que as experiências sobrenaturais com o Senhor é muito importante na nossa vida. É muito importante. Né? É muito importante. Graças a Deus, assim, eu tive um pastor que ele sempre falava isso para nós. Busque as experiências pessoais com o Senhor. Busque as experiências pessoais com o Senhor. Busque experiências sobrenaturais com o Senhor. Né? Busque ver o poder de Deus agindo na vida de vocês. Ele sempre nos incentivava a orar assim e a buscar essas experiências para que a gente pudesse ver a manifestação do poder de Deus na nossa vida, através de nós, na vida de alguém. Então, isso foi muito importante para a minha vida espiritual. Então, eu queria passar essa instrução para vocês também. Tá? Tereza, que horas são aí, gente? Me ajude, por favor. 9h55. Eita, passei. Bom, eu queria... Vamos orar então, tá? Eu não vou me alongar mais. Tem algumas peças da armadura aqui que ficou faltando, mas não se preocupe, vocês vão estar guardados, tá? Eu vou passar no finalzinho, eu vou passar o estudo todo completo para vocês, tá bom? No final do curso, eu vou passar todo o estudo para vocês, mas o mais importante é que vocês entendam que me dê só mais uns minutinhos. O mais importante de tudo é que vocês entendam que cada peça da armadura tem que ser vivida, tá? Cada peça da armadura tem que ser vivida. A verdade na nossa vida tem que ser vivida. Ok? E aí sim a gente vai ter o cinturão da verdade. A justiça na nossa vida tem que ser vivida. Aí nós teremos o cinturão da justiça. A paz, o evangelho da paz na nossa vida tem que ser estabelecido. Nós precisamos viver essa paz que Deus dá, para que a gente possa ter o evangelho da paz, calçar esse evangelho e andar de forma poderosa sobre a terra. Andar como a unção da corça. A corça, ela tinha essa unção, a unção da palavra. Ela pisava altaneiramente, em lugares altos, porque ela tinha a palavra como base dela. Então, cada peça da armadura precisa ser vivida. Eu só vou citar aqui o que ficou faltando. O escudo da fé, tá? O escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra, ok? Acho que é isso, né? Não acho que não for faltando nada, não. Vocês corrigem aí. Mas eu acho que é esses daí. Mas eu queria orar com vocês só para concluir. Ok. Cada peça dessa, eu queria afirmar sobre vocês uma palavra de cada peça dessa. Amém? Amém, irmãos? Amém, irmãs? Vamos lá. Cinto da verdade. Jesus, tu és a verdade, a palavra de Deus é a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. A igreja de Jesus também é a verdade. E eu me ajusto a esses 4 fundamentos da verdade. E eu me cinjo da verdade, Senhor. Eu quero declarar sobre a vida de cada um que está aqui, que o Senhor venha nos ajustar com essas verdades, com esses 4 fundamentos da verdade. Em nome de Jesus.
contigo, com a palavra, com o Espírito, com a vida da igreja. Senhor, nos ajusta a esses 4 fundamentos. A tua palavra fala, Senhor, que tu tens uma couraça para nós, que a tua justiça vai entrar na nossa vida. Jesus, tu és a minha justiça, tu és a justiça nossa, Senhor. Que o Senhor esteja estabelecido como a nossa justiça. Eu descanso, nós descansamos na tua justiça, a justiça feita na cruz, e nós nos apropriamos dela para que o nosso coração fique livre de toda acusação injusta de Satanás. Nós nos revestimos agora dessa justiça, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus, tu és a nossa paz. Livra-me, Senhor, livra-nos, Senhor, de toda ansiedade, de medo, de terror. Nos prepara, Senhor Deus, dia a dia para depender mais das tuas promessas e crer nelas de todo o nosso coração. Nós te pedimos, Pai, que o Evangelho seja a base do nosso viver diário. Nós calçamos agora os pés com a preparação do Evangelho da paz, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos pela fé que nós nos apropriamos da proteção, do escudo, Senhor, que o Senhor tem sobre nós. Nós cremos que Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa proteção. Eu te peço, Senhor, que através dessa peça da armadura, todos os dardos inflamados do maligno sejam cancelados e anulados em nome de Jesus. Nós cremos e nós embraçamos agora o escudo da fé, Pai, em nome de Jesus. Deus, Tu és a nossa salvação. Nós queremos te pedir, Pai, que através dessa peça o Senhor proteja a nossa mente e livre de toda seta maligna e da incerteza da salvação, através do capacete da salvação. Marque a minha vida com essa convicção profunda e genuína. Tomo agora essa peça e a coloco sobre a minha cabeça em nome de Jesus. Jesus, Tu és a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos também, Senhor Deus, declarar a palavra, que a nossa língua, a nossa boca esteja cheia da palavra, que a espada do Espírito possa estar sempre na nossa boca, em nome de Jesus, que nós nunca venhamos se cansar de confessar com fé, persistência e autoridade, em nome de Jesus. Ela precisa ser viva e eficaz na minha boca, nos meus lábios, quando eu a confessar. Põe, Senhor Deus, e ajusta, Senhor, a espada do Espírito na minha boca. Coloca sobre nós a tua armadura, Senhor. Cada peça da tua armadura possa ser vivida por nós e que nós possamos nos apropriar dessa realidade na nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãs, irmãos? Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. Senhor, amém. Glória a Deus. Amém. Amém, Aleluia. pastor. Amém. 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 Deus Ouvi abençoe. a voz de um varão de Amém, Deus aí, pastor. no meio desse Amém. monte de Glória a mulher. Deus. Oh, Jesus. Glória a Deus. Bendito o fruto, pastor Jardel de Macaé. Amém. Amém. A Glória a Fernanda Deus. pediu oração. Vamos orar pela Fernanda. Amém. Ela está com sintoma de Covid. Fernanda Ai, Jesus. Souza. Cadê a Amém. Fernandinha? Glória a Amém. Deus. Vamos orar então pela Fernanda? Amém. Onde você está aí, vamos se juntar. Pastor Jardel, cadê o senhor? Sim. Pastor, o Aqui senhor na poderia área. orar pela Fernanda, por favor, pastor? Agora, meu irmão. Amém, amém. Senhor, nós bendizemos o teu nome, te adoramos, Aleluia. porque és o único digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Aleluia, Jesus. E nesta hora, Senhor, nos juntamos aos teus servos e servas Amém. que aqui te buscam, ó Deus, no estudo da palavra, para interceder Sim. pela nossa irmã, tua Amém. serva, Fernanda. Amém, Ó Deus, Senhor. Amém. o Senhor é o Jeová Rafá, que Aleluia. traz nas mãos o poder de curar Em nome Amém, de Jesus. e restabelecer a saúde. Amém, Em Pai. nome de Pedimos que Jesus. seja assim na vida da nossa irmã Fernanda.
Amém, Em Jesus. nome de Sinta Jesus agora a Cristo. tua visitação. Amém. Em Que ela nome de sinta agora o Jesus. teu bálsamo, Senhor. Que o Senhor Amém, Senhor. toque nela, meu Deus. Em nome de Jesus. O mesmo poder que saiu de ti para curar aquela mulher naquele Sim, dia, Deus. naquele fluxo de sangue. Oh, Amém, Jesus. Senhor. Em nome de Atinge Jesus. Fernanda agora, Senhor. De forma que ela Em nome de seja Jesus. restaurada e Amém. tenha a Amém. sua saúde restabelecida Amém. Em Amém, para nome de continuar Jesus. servindo o Jesus. Senhor. Em nome de Bem como Jesus. cada um de nós, o Senhor nos conhece, a nossa Sim, estrutura meu Deus. e o Amém, Amém. quanto Pai. nós dependemos do Senhor. Amém. É verdade, Tenha meu de Deus. nós misericórdia, Senhor. Sim, Deus. Abençoe Em a nome de Fernanda Jesus. e abençoe as nossas Em vidas. nome Em de Amém. nome Jesus de Cristo. Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Aleluia. Amém. 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 Aleluia. Amém. Glória a Deus. Gente, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Gente, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Amém. 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 Qualquer coisa, entre em contato, a Amém. gente vai conversando. Assim que terminar, eu já vou passar para a Tereza já os estudos que já está pronto. Na verdade, está pronto todo o estudo, eu já vou passar para ela. Aí no final, no último dia, ela vai passar para vocês todo esse estudo, tá? Já tudo Amém. digitado, bonitinho. Beleza. Ótimo. Seu Beethoven, Oi. como que a gente vai poder adquirir o teu livro? Esse livro ele vai ser lançado, eu creio que agora no final do ano. Eu creio que em dezembro, tá? Glória a Deus. Esse livro, gente, foi assim, foi um milagre de Deus, realmente, porque foi um milagre. Não tem, até porque não Explicação. foi só eu, não tem, até porque não foi só eu que escrevi. Foi os áudios, não sei quem já ouviu os áudios que a gente tem lá no YouTube. Eu Foi já. através daqueles áudios, algumas pessoas que estavam ouvindo começaram a copiar, fazer estudo, né? Começaram a copiar. Tem gente que eu aprendo também escrevendo, né? Eu tenho que escrever para poder memorizar. Então, algumas pessoas, a Carol, a Roberto, a Fernanda, a Gabriela, começaram a escrever. Falaram, pastor, eu escrevi quase tudo sua ministração. Eu falei, manda para mim. Aí eu fui olhar, eu falei, nossa, que ficou jóia. Eu falei, Fernanda, então vamos fazer, se você puder escrever toda a ministração. E aí surgiu uma apostila. Depois dessa apostila, e eu estava orando para Deus, né? Eu disse, Senhor, a gente precisa de recursos para os projetos aqui. E a gente fica pedindo toda hora, é chato isso, né? Esse é o meu jeito de conversar com Deus, tá? Deus é chato, toda hora ficar pedindo, a gente precisa de dinheiro para comprar cobertor. A gente precisa de dinheiro para comprar comida pro pessoal. A gente precisa de dinheiro para isso, a gente precisa de dinheiro para isso. Senhor, eu não gosto disso. Então, me arruma um jeito, assim, de eu conseguir algum recurso para poder ajudar os projetos aqui. Aí foi quando um pastor Jolivan, junto com outras pessoas, também falaram, pastor, nossa, esse material tá joia e tal, por que você não faz um livro? Aí eu falei, tá, vamos ver, tá. Aí aconteceu. A pastora Nilce, que é uma pastora, que era uma pastora lá da MCM, que trabalha com isso, eu conversei com ela falou, não, dá para fazer sim, isso é tranquilo. Aí eu falei, vamos ver, né, como é. E aí veio, conversando com ela, a gente foi e fizemos esse livro, vai ser lançado, eu creio que no final do ano. Além dos áudios que estão transcritos lá, a gente trouxe mais coisas, né, para o livro. Amém. Eu creio que vai começar a vender em dezembro ou início de janeiro, Amém, Senhor. pela Amazon. Glória a Tá? Deus. Então, você pode receber em casa, você, se quiser, pode pedir ali, como é que é falar, em papel, né? Pode pegar o livro em si, ou se não, pega o e-book também, e ele vai estar em inglês e em português. Aí você pode escolher a versão que você quer ler também. Okay? Qual o nome novamente, pastor? Oi? Qual o nome novamente? O nome do livro? É. Ativação dos Intercessores. Tá, em inglês seria Intercessors Activation. Eu não sei como é que vai ficar em inglês. Eu não colocaria assim, não. Eu já colocaria outro título, né?
Eu acho que em inglês esse título não ia ficar legal, não. Eu Mas vou escolher em Também não português, pode, pastor, porque não em inglês ter- eu só sei to be, to fight, to fica. Mas assim que tiver pronto, eu vou passar para vocês, tá? Mas Eu não vou- estará na CPAD, né? Não, vai ser pela Amazon. Tá. Tá? Vai ser pela Amazon. Eu achei que era melhor. Acho que tem um alcance maior também pela Amazon. Eu acho que sim. E assim, para a gente não tinha recurso, né? Nós tiramos da nossa poupança para poder pagar isso daí. Então, eu achei melhor porque ficou mais barato do que se fizesse para uma editora comum. Porque editora a gente tem que fazer tantas tiragens, 5.000 livros, 1.000 livros e tal. E a gente não tem, assim, como fazer isso. E a Amazon não, a gente paga o valor, eles fazem todo o trabalho, né, da questão da divulgação também, e fazer a correção. Eles vão mandar para mim agora, para eu fazer a correção e os acréscimos. E aí, assim, é por unidade, né? Eles não fazem um monte, eles esperam a pessoa pedir. A pessoa pedir, eles imprimem e mandam. A da Amazon do Brasil, eu acho que é impressa aí nos Estados Unidos. E aí depois é que eles mandam para eles. Imprimem aí e mandam para o Brasil. Mas o e-book é Caro, imediato. é muito caro produzir um livro. Eu já escrevi 2 livros com produção independente. É Cada caro. cada um deles, eu tive que fazer tiragem de 1.000 livros, mesmo sendo independente, gráfico independente. Ficou cada um, na época, uma média de 5.000 a 6.000 reais cada um deles. Pois é. E até hoje eu não consegui vender todos. É caro. Não é fácil, não. Mas amém. Vem um pedido de oração aqui para a gente orar pela pastora Rose, de Londrina. Está com Covid, entubado e não reage a antibióticos. Vamos orar agora por ela. Vamos orar por ela. Vamos orar pela pastora Rose. Amém? Foi a Marli que pediu. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar a vida da pastora Rose agora diante do Senhor. Deus. Essa situação que ela está vivendo, Deus, em nome de Jesus, nós queremos clamar agora pelo teu sangue. Senhor, venha visitar a pastora Rose ali naquele local, Pai. Nós não aceitamos, Pai, em nome de Jesus, essa situação sobre a vida dela. O Senhor soprou um espírito de vida sobre Adão. O Senhor soprou um espírito de vida sobre Eva, Senhor. Amém, meu Que esse espírito de vida, esse sopro de vida venha sobre ela nesse momento. Em Amém, nome meu de Jesus. Deus. Os anjos estejam ali ministrando esse fôlego de vida sobre ela. Amém, meu Deus. Que entre nos seus pulmões, Deus, em nome de Jesus. Que entre na sua corrente sanguínea, Pai. Em nome de Jesus. Que esteja repreendendo ali, em nome de Jesus, essa enfermidade. Amém, Em meu Deus. nome de Jesus, Pai, nós declaramos sobre ela espírito de vida agora. Em nome de Jesus O corpo dela Cristo. reage aos antibióticos. Em nome de Sim, meu Jesus. O Deus. sistema, Senhor Deus, de defesa do corpo Em dela nome seja de Jesus. ativado agora em Em nome nome de de Jesus Jesus. Cristo. Em Que nome possa de reagir. Amém. Declaramos agora, no Em mundo nome de espiritual, Jesus. uma palavra sobre a Rose. Rose, em nome de Jesus, desperta agora. Em nome de Ativa Jesus. agora, em nome de Em Jesus. nome de Seu Jesus. sistema imunológico seja Em nome de ativado agora em Jesus. Sim, agora, em 100%, nome de em nome Jesus, de Jesus. guarda toda infecção. Levante ela dessa Em cama, nome Senhor. de Jesus. Você tire ela desse lugar. Em nome de De Jesus. enfermidade e dor. Em nome Nós de pedimos Jesus. isso, Pai, em nome do Em Senhor nome Jesus de Cristo. Jesus. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Seu corpo possa receber, Pai. Amém. 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 Glória a Gente, Deus. Deus abençoe vocês. Tenham uma boa Amém. noite. Que o Senhor guarde Amém. vocês. Amém. Amém, Qualquer pastor. coisa, nós estamos por aqui. A Tereza está aí, que é uma excelente pessoa. Irmã Aracema, paz. Amém. Paz. Júlio, gente, boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Amém, pastor Beethoven. Paz aqui. Paz a Amém. todos. Paz, A uma paz. semana A abençoada para paz. vocês. A paz, Jerônimo. Amém. Deus abençoe. Boa noite, Amém. Jerônimo, pastor Jardel. Deus abençoe. Amém. Boa noite, queridos. Pastor, Amém. Deus Amém. Abençoe a todos. Boa noite. Amém, Andréia. Boa noite. Boa Tchau, noite, tchau. a paz do Senhor. Natália, Deus te abençoe. Cláudia.
Denis, Iris. Boa noite, pastor Beethoven. A Boa paz. noite. Boa noite, a paz. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Boa noite, pastor. Boa noite, Thelma. Deus te abençoe. Fica na paz. Amém. Boa noite. Boa noite a todos. Descanso. Boa noite, pô. Boa noite, Marta. Paz. A paz. É Boa Zoom. noite, pastor. Boa Ei, noite. Martinha. Oi. Iracema. Amém. Boa noite, Genia. Paz.